Expo Inter. E estamos recebendo no estúdio, né, aqui o prefeito Sebastião Melo e também o Maneco Hassen, que atua na Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República. Muito bem-vindos, senhores. Boa tarde. Ligar o microfone. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, prefeito. Prazer mais uma vez estar aqui junto contigo, ainda mais na companhia brilhante aqui do prefeito Sebastião Melo, nosso amigo de longa data. E num evento maravilhoso, tão grande como é a Expo Inter. O final de semana foi sucesso total e não tenho dúvidas que este próximo também o será. Amanhã estamos com o ministro Pimenta, o ministro Fávaro e sexta-feira aqui também nos estandes, fazendo as ações do governo federal. Um momento bom, importante e uma alegria poder estar aqui junto com vocês. Prefeito, boa tarde. Olha, Guilherme, primeiro meu abraço a ti, aos nossos ouvintes e ao lado do Maneco, meu sempre colega prefeito, entendeu? Bom, quando o campo vai bem, as cidades vão bem, né? E aqui é o espelho do Rio Grande do Sul, porque se a economia do Brasil depende muito do agronegócio, o Rio Grande do Sul não é diferente disso. Aliás, o agro cresceu no Brasil a partir do Rio Grande do Sul, né? E aqui tem várias coisas que pode se destacar. Primeiro, acho que nós temos uma safra maravilhosa. Segundo, esta é uma feira que também, em razão da chuva, que até agora não chegou, do ponto de vista da participação popular, aumenta, né? Muito, né? Muito, né? Aliás, sempre há um ditado, que não há feira da Expo Inter, acampamento Farroupilha, sem barro, não? E até agora o barro não chegou e a chuva não chegou. E pela previsão não vai chegar, né? Então, assim, então acho que os negócios estão indo bem, né? Os negócios estão indo bem, se vende mais, o maquinário vende, a economia aquece e chega em todas as pontas quando o agro vai bem, entendeu? Então, e a nossa Band aqui presente, aliás, cativa sempre aqui nesse evento. Esse mesmo local há muito tempo, né? Deixa eu aproveitar e botar uma pimenta na nossa conversa aqui, que não é Quer todo botar dia o que a gente Paulo Pimenta? coloca. Não. Botar o Paulo Pimenta ou Pimenta? Uma pimentinha do reino. Aqui, já que não é todo dia que a gente consegue colocar no programa alguém, né, que comanda o paço municipal com alguém que está numa posição chave no governo federal. Vão bem as relações entre a prefeitura e o governo federal? De nossa parte, sem dúvida nenhuma, né? O presidente Lula tem procurado, desde o início do governo, dialogar com os estados, com os municípios, retomou inúmeros programas que ajudam e ajudam muito os municípios, e obviamente ajudando os municípios, ajudam as pessoas, né? Ampliou o Brasil Sorridente, trouxe de volta mais médicos, ampliou as equipes de saúde da família, né? Enfim, uma série de ações, Minha Casa Minha Vida voltou, enfim, né? É óbvio que ainda não é o ideal, tem uma relação federativa que tem dificuldades históricas, né? E eu fui prefeito, sei bem disso, fui colega do Sebastião, inclusive, né? Tive na presidente da FAMURS. Mas são relações que agora, pelo menos, na nossa opinião, tem um ambiente de diálogo, um ambiente de parceria e de construção de caminhos para que a gente possa apresentar soluções, melhorar a vida das pessoas. Foi equalizada a questão do transporte? Que o prefeito Melo sempre fala disso. Não, deixa eu dizer assim, primeiro, eu acho que nós, prefeitos, governadores e presidente da República, temos o dever de trabalhar junto quando termina a eleição. O mesmo povo que escolheu o presidente Lula foi o povo também que escolheu o prefeito, escolheu o governador Eduardo, e terminou a eleição, nós temos que dar as mãos. Então, o processo federativo, se estiver junto, já é difícil para resolver. Exatamente. Né? Quem é que tem o maior recurso? Independente de ser hoje o presidente Lula, os presidentes que o antecederam, o maior recurso está em Brasília. Sim. Aliás, essa é uma discussão que todos nós concordamos que deve ter mais recursos no município, mas não é uma tarefa fácil, senão ninguém abre mão de poder, entendeu? E dinheiro é poder. Tá? Bom, então, os programas compartilhados, uma coisa que dá certo no Brasil é o SUS. Tá? Com todas as dificuldades que tem, eu acho que o SUS, o SUAS é um pouco menos ainda. Tá? O Fundeb também tem o seu papel. E aí eu queria chegar na tua pergunta. Eu acho que o Brasil tem que criar o SUS do transporte coletivo. E esse SUS tem que dizer o seguinte, qual é o papel do governo federal, quais são os papéis dos governos estaduais, e os municípios já estão tendo o seu papel. Porque, por exemplo, hoje a operação do transporte não se custeia mais só com o passageiro pagante. Não se custeia mais. Então, os municípios estão tirando dinheiro de algum lugar para botar no transporte. Então, a maior isenção que ainda existe no Brasil é 65 mais. E eu acho que a lei dos 65 mais ela foi mal concebida.
ela deveria ter 65 mais de quem tem necessidade, né? Porque para mim isenção não basta ter 70, 80, 90, tem que ter necessidade. Então, hoje o camelô que para ganhar 20, 30 pila por dia, ele tem que pagar a passagem cheia, mas se um juiz aposentado, um desembargador aposentado, ou qualquer outro cidadão que tem um salário bem razoável, ele pode dar de graça por ter 65 anos. Então, isso distorceu. Agora, também não se sustenta mais ônibus velhos, enfumaçando cidade, tem que ter financiamento, sim, para modais diferentes, começando pelos ônibus elétricos. Então, isso não é um problema desse governo. Isso é um problema que vem historicamente que nenhum governo tem enfrentado. Então, eu espero, nós estamos conversando muito, eu sou vice-presidente da Frente Nacional, sou vice-presidente da área de mobilidade. Eu, inclusive, esta semana passada ainda, eu tratei desse tema com o deputado Isnaldo Bulhões lá, porque a nossa tese é o seguinte, de que o governo federal aportasse este ano, ano que vem ainda, as isenção federal, e nesse período a gente construísse um marco regulatório para definir as regras do jogo. Então, agora, é um desafio enorme, porque milhões de pessoas dependem do ir, do vir, para trabalhar, para a saúde, para o lazer, tudo depende do transporte coletivo. E a visão do governo federal, Maneco? Porque dinheiro é uma coisa que não é uma facilidade de se obter. E os recursos são muito disputados. Se você cria, por exemplo, um SUS do transporte, você tem que pensar de que outras áreas você vai tirar. Você não pode simplesmente imprimir a moeda e achar que isso vai solucionar o problema. Como é que você equaliza a questão Acho que primeiro, dos recursos? Primeiro, nesses primeiros 6 meses de governo, o presidente Lula se esforçou para retomar programas que ele mesmo, a presidenta Dilma, tinha criado, que foram no último período extintos ou relegados a um segundo plano e que agora retornaram. Essa era uma meta inicial do governo. A segunda meta inicial do governo era estabelecer alguns marcos financeiros importantes, né? Marco fiscal, né? Aprovou a PEC da transição, que viabilizou recursos para inúmeros programas nessa arrancada, nesse início de governo. Né? Então, Você acha que agora consegue finalizar essa ponte do Guaíba? Acredito que sim. Porque essa ponte do Guaíba, ela começou a ser construída no PAC 2. Governo da Dilma. E Exatamente. não foi conclusa até agora. Exatamente. Não só essa, teve outras obras, BR-290 também. Né? Sim. Com certeza o recurso para estas obras do Rio Grande do Sul que estavam paradas ou em ritmo lento, todo ele está garantido. BR-290, por exemplo, a obra está em andamento e os 2 blocos que havia uma dificuldade contratual já estão sendo solucionadas as dificuldades para poder retomar as obras. Né? E o PAC trouxe para o Rio Grande do Sul aí uma previsão arredondando 70 bilhões de investimento para os próximos anos. Então, eu acho que isso está equacionado. Mas voltando ao transporte, que eu ia dizendo, só para finalizar o raciocínio, concordando com a dificuldade, com o diagnóstico feito pelo prefeito Sebastião Melo, né, que trabalha muito bem esse tema no país todo pela Frente Nacional de Prefeitos, este eco já chegou lá. O ministro Pimenta conversou, por exemplo, com o Martins da Marco Polo já sobre este tema. Né? São algum dos temas que o presidente Lula tem colocado como fundamentais para esse próximo período do país, e um deles é o transporte público para as pessoas irem e virem sem necessitar só do carro. Sai a ampliação do Transurb? Ou vai ser difícil colocar no PAC? Eu não diria que seja difícil. Neste primeiro momento, qual foi a prioridade do PAC? Né? Primeiro, terminar as obras que estavam em andamento. Segundo, iniciar obras que já tinham projetos. Né? O DENIT, especialmente na obras de infraestrutura, tem um banco de projetos importante. E terceiro, fazer projetos para alguns temas cruciais, na opinião do governo do Rio Grande do Sul, como as hidrovias, por exemplo. Né? Então vai ter uma série de obras, por exemplo, em eclusas, né? Eclusa de Bom Retiro do Sul, Santo Amaro, Rio Pardo, vão ter obras de ampliação para poder viabilizar o transporte rodoviário. Então acho que estes temas, aos poucos, vão voltando para a pauta do país. Mas é preciso só fazer uma consideração aqui, que o que nós estamos conversando desde o início da tua entrevista, da nossa participação aqui, são temas positivos ou temas negativos que nós estamos trabalhando para buscar uma solução. E que no último período isso não era possível. Não havia planejamento, não havia esperança e expectativa de um avanço nesses temas de infraestrutura. E que agora nós temos condições, no mínimo, do prefeito Sebastião Melo ir lá em Brasília, ou o ministro vir aqui, e a gente sentar e poder debater e buscar uma alternativa para, se não solucionar, pelo menos amenizar essas questões importantes para as pessoas. Prefeito, trocando de assunto, o senhor... Mas eu só mais da reforma. O senhor responde já na resposta da minha pergunta, aí somos os dois para a gente otimizar o tempo. O senhor é um crítico quanto mais da reforma tributária proposta pelo governo federal. O senhor
vê alguma possibilidade de melhoria no Senado? Como é que está a interlocução com o Sim. governo para Não, entrar a pauta primeiro, eu municipalista? só queria voltar a essa ponte do Guaíba, que ela é absolutamente necessária, mas tem 700 famílias que estão aqui na Tio Zé Careia, que sem acolhê-las não há como terminar a obra. Então, Exatamente. para mim, eu queria deixar aqui o que eu já disse em alguns momentos. Eu acho que tem que criar, Mané, com um comitê gestor entre a prefeitura, o governo do estado e o governo federal, dividindo bem as responsabilidades de cada um, né? O DEMAB, por exemplo, pode ser o parceiro do cadastramento, da atualização. Bom, vai ser bônus moradia, não vai ser bônus moradia. E desapropriação, prefeito? Não, Nem se fala disso. aquela área é uma área que não é uma área ocupada. Esse não é o problema. O problema é o seguinte: como é que eu vou acolher? Destinar as pessoas. Do lado de lá, Sim. do lado de lá eram 350 famílias. Fez-se um bônus moradia vitaminado de 140 mil, correto? E muitas pessoas que lá estavam acabaram voltando. Então, e muitas pessoas que não estavam na Tio Zeca acabou vindo na expectativa de um reassentamento. Então, esse para mim é o maior desafio. Não é terminar a alça da ponte é o mais fácil. O mais difícil é acolher essas famílias, que é uma questão social, porque não há obra física se não tiver acolhimento. Então, eu quero dizer que a prefeitura está à disposição. Quanto à reforma, eu acho que não é justo dizer que a reforma é do governo federal. Essa reforma está discutida há muito tempo, né, no Brasil, e é claro que o governo federal atual incorporou-se a ela e apoia ela. Mas ela vem já de muito debate. Qual é a minha crítica? Eu acho o seguinte: a primeira questão, eu acho que perder a autonomia dos municípios é uma coisa muito ruim. Então, eu não concordo mesmo com essa criação desse ente federativo. O senhor criticou, inclusive, o Bernardo Api. Que vai ser, na minha avaliação, uma coisa que não vai funcionar. E nós temos, sim, não é nenhuma oposição de município grande contra o pequeno. Acontece que o município pequeno vive de mesada. Ele não tem arrecadação própria. Então, para ele, a reforma tributária, quanto mais ele concentrar para receber um pouquinho mais, está tudo certo. Para nós, os municípios maiores, se a arrecadação é importante. Por exemplo, o ISS de Porto Alegre é 1,6 bi. Agora, se você também prejudica o serviço das grandes cidades, a alta complexidade do Rio Grande do Sul da saúde, quase 100% dela é Porto Alegre. Então, quando tu faz uma reforma tributária, você não pode montar num cangote de um setor. E eu acho que o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, como ele está sendo hoje construído, ele vai elevar muito o imposto dos serviços, né, da área de serviços. Então, isso é um problema sério que vai acontecer. Falamos, inclusive, com o pessoal do Stinge. Isso vai acontecer. Isso. E vou pegar, por exemplo, escritório de advocacia. Eu não tenho dúvida. Se tu apertar muito, sabe o que ele vai fazer? Ele vai montar no Paraguai, vai montar no Uruguai, vai montar na Argentina e vai fazer de conta que está lá, está aqui, porque hoje tem o home office. Então, eu acho que essa questão do IBS não pode ser o IBS mais alto do Brasil. E como as alíquotas vão ser votadas depois do texto constitucional, o que vai acontecer, mano, é o seguinte: cada setor vai acampar em Brasília para defender a sua alíquota. E as exceções vão ficar maiores do que a regra. E o meu medo é que você tenha você tem um imposto muito grande. Então, nós temos diferença dessa questão da autonomia. Nós achamos que tu perder a condição de ter um ISS para poder incentivar determinados setores. E, sinceramente, eu acho que hoje tem 3 ganhadores dessa reforma, muito claro. Cuidado aí, prefeito. O senhor tá Os banqueiros estão satisfeitos, a indústria está satisfeita e o governo federal está satisfeito. Os municípios e os serviços não estão satisfeitos. Não? Vai lá, mano. Tema polêmico. Claro, reforma Óbvio, tributária né? sempre Sem dúvida. acaba gerando Não algum vai tipo de reflexo haver, negativo. não vai haver uma reforma tributária perfeita. Sempre vai haver setores descontentes, não há dúvida nenhuma. Eu acho que o primeiro tema é a coragem do governo de encampar a proposta e fazer andar. Se não é a perfeita, é aquela que é possível e é aquela que traz avanços para o momento atual que a gente vive no país. A ponderação do prefeito, ela é salutar, né? O Senado certamente vai se debruçar sobre isso. O governo tem consciência de que uma parcela, estou arredondando, mas cerca de 20% dos municípios brasileiros terão perdas de receitas nesse primeiro momento. O governo sabe disso, procura uma alternativa, né? E sabe também das dificuldades, das pressões dos setores que o prefeito citou bem, que acampam em Brasília e acabam discutindo apenas a sua preocupação e não olhando para o bolo todo, e isso vai depois criando fatias que não devem ser criadas em situações como esta. Mas acho que o momento importante foi aprovado na Câmara.
O debate vai se dar no Senado, a segunda casa, né? O governo tem trabalhado isso, tem dialogado com as entidades à frente, inclusive já dialogou com o governo sobre isso, CNM também, então enfim, né? São avanços necessários. Que não vai ter reforma prefeita? Não vai. Vai ter setores descontentes? Vai ter setores descontentes. Mas nós precisamos simplificar o sistema tributário do país, nós precisamos dar um passo adiante para que a gente consiga gerar mais emprego, gerar renda, ampliar o desenvolvimento econômico. Uma pergunta chata para cada um, pode ser? Vamos lá. Por favor. Primeiro, eu vou fazer para o prefeito Melo. Em relação a Porto Alegre, nos últimos dias a capital foi alvo de uma série de críticas, principalmente à Câmara de Vereadores, por conta desse imbróglio da chamada Lei do Dia do Patriota. O senhor não vetou nem sancionou a lei original, mas sancionou a revogação da lei. O senhor se arrepende de não ter vetado desde o início isso e ter estancado a crise Macalossi, na sua gênese? que bom que tu faz essa pergunta. Oportunidade do senhor falar Tem sobre... muita gente que não tinha nascido. Eu estava na esquina democrática junto com o Pedro Simon, com o Tancredo, com o Ulisses, com o Brizola, defendendo democracia, diretas, fim da tortura nesse país. Então, de uma coisa, o povo de Porto Alegre, do Brasil, mas especialmente Porto Alegre, me conhece, sabe que eu sou um democrata. Respeito quem pensa diferente, correto? Agora, o seguinte, chega na minha mesa 2 projetos para o dia 8. Um dia do patriota e um dia da democracia. Um do vereador da oposição, que eu respeito muito, Colibone, e outro vereador de situação. O que eu disse, olha, devolve para a Câmara para que ela dizer qual é a data que ela resolve ter. E a faculdade, isso aqui foi prefeito, é uma faculdade que eu tenho de vetar parcialmente, de sancionar. Eu já silenciei sobre 30, 40, 50 leis nesses 40 anos, porque eu não quero afrontar a Câmara de Vereadores. Eu preciso da Câmara para governar. Ou seja, eu não vou fazer censura à Câmara. Então, por isso, eu devolvi, correto? E a Câmara, do seu jeito, resolveu, né? Porque ela foi lá, reuniu todo mundo, tramitou e veio uma lei unificada. Na lei unificada, chegou ontem, era 5 horas da tarde, eu estava em Brasília, a minha assessoria me ligou, eu disse, faz o decreto, sanciona 10 minutos depois. Agora, então, essa questão, agora, o que não pode é transferir para a prefeitura aquilo que é competente. Bote culpa no Melo naquilo que é competência da prefeitura. Mas me desculpe, né? Esse é um tema do Legislativo e não sou eu que vou fazer censura ao Legislativo. Não? Muito bem, agora a pergunta para o secretário Maneco. Na eleição de 2022, o ex-presidente Bolsonaro esteve aqui, foi ovacionado. O presidente Lula não virá nesta edição. Isso não afasta um pouco o governo federal dos produtores rurais, que me parece, ao longo do tempo, criaram uma certa aversão ao PT? Eu acho que não afasta, e acho que o presidente Lula tem dado sinais, demonstrações de reaproximação, poderia dizer assim, de algum setor da sociedade que, porventura, no último período, criou uma distância exagerada, né, do poder político do país. O presidente Lula sempre tem dito que depois de se elegeu, ele é o presidente de todos, né? Amanhã está aqui o ministro Pimenta, amanhã está aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, sexta-feira estão na abertura. O presidente Lula tem participado de eventos deste tipo ou relacionados ao tema da agricultura em diversos locais do país. O Plano Safra lançado, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura média e grande, foi o maior da história, já numa demonstração, né, de valorização do setor, de compreensão do quanto o setor é importante para o país, né, de um modo geral. Então, acho que estes distanciamentos, aos poucos, eles vão se desfazendo. Pela postura, pelo diálogo, o que não significa que alguém que foi contra na eleição, que votou no A, no B ou no C, não significa que ele tenha que aderir ao governo, não é isso. Significa que o momento da gente trabalhar para o bem do país. A eleição passou. Ainda há uma parcela da sociedade com esta distância que ainda está em 2022. É mais ou menos isso, né? Mas que aos poucos está acabando. Inclusive porque muito daquilo que algumas lideranças políticas diziam que ia acontecer no país não está acontecendo, pelo contrário, o país está avançando, os números da economia melhorando, né? E aos poucos se retomando o desenvolvimento e o crescimento do país. E aos poucos também todo este diálogo, todo este entrosamento para o bem do país vai se relacionando de novo no dia a dia das pessoas. O vice-presidente Alckmin já esteve aqui no Rio Grande do Sul, junto com o ministro Pimenta, por exemplo, lá na Fiergs, né? Os principais empresários
também do setor Diga-se de passagem, agrícola o estavam vice-presidente lá. foi muito bem recebido. Muito bem, o ministro Mas Pimenta é que também. também ele é bem, digamos, bem relacionado com o Também, setor, mas né? é isso que eu digo, vai construindo de volta esta aproximação do governo. O presidente Lula esteve aqui também, né? Teve em Viamão, depois esteve lá em Porto Alegre no hospital, o prefeito esteve junto. Então, aos poucos isso vai retornando à normalidade e este radicalismo vai ficando cada vez mais em segundo plano. O ministro Pimenta vai ser candidato ao governo do estado, vai ter uma disputa aí com o Edgar Preto, ou o Edgar Preto, por ter ido tão bem na última eleição, vai ter primazia no PT? Não, primeiro, hoje o foco do ministro Agora eu Pimenta... coloquei o secretário numa situação Imagina, difícil. pode me demitir essa resposta amanhã. Não, brincadeira. Vamos lá. O ministro Pimenta está concentrado na tarefa que é enorme que o presidente Lula lhe deu, que é cuidar da comunicação do governo, está no centro das decisões do dia a dia no Palácio, né? É um dos ministros que mais se reúne com o presidente e a gente está lá junto com ele, acompanhando e ajudando nessa tarefa que é muito grande. Ele, inclusive, tem vindo pouco ao Rio Grande do Sul, muito menos do que gostaria, né, aqui no estado, e nós, consequentemente, também. A eleição para o governo do estado, ela é daqui a 3 anos, tem muito tempo pela frente, tem muita água para rolar. Nós vamos ter uma eleição municipal no meio do caminho, né, Mela? Ainda temos que nos preparar para ela a partir do ano que vem, e isto é da democracia, assim mesmo. Não está muito longe ainda para a gente discutir quem vai ser candidato a isto ou aquilo. Né? Tem que primeiro, nossa meta, obviamente, o governo do presidente Lula tem que dar certo para o país, né, para o Rio Grande do Sul, para as nossas cidades, para a gente avançar. Prefeito Melo, rapidinho, qual que é a agenda aqui na Expo Inter? E já desde agora agradecer pela participação. Olha, eu estou aqui desde o meio-dia, estou cumprindo na imprensa aí várias agendas, depois tem FAMURGS, depois tem FEComércio e vai indo, né? Aqui o que não falta é agenda, né? Verdade. Aliás, tu tem que escolher quais as agendas vai fazer. Mas eu ainda volto a Porto Alegre em seguida, porque eu tenho lá coisas a resolver de gestão, né? Mas vou e volto e vamos indo, e depois tem janta do Banco do Brasil, fora daqui, e até a meia-noite a agenda vai correndo, entendeu? Prefeito, obrigado pela visita na Casa da Band. Um abraço para vocês, saúde e paz, estamos juntos, tá? Secretário Maneco Hassen, obrigado também. Eu que agradeço a oportunidade.